Eu queria refletir com você um pouco, né, a partir de hoje, durante o mês de janeiro, sobre igreja, tá? Sobre igreja. E pensando sobre igreja, tem uma coisa que surgiu há uns 2 anos atrás, uns 3 anos atrás. Esse surgimento ele veio devagarzinho ali pela igreja norte-americana, a igreja escocesa também, e aí acabou chegando no Brasil. A ideia de como ser uma igreja do século 21. A ideia de como ser uma igreja para esse contexto, uma igreja para esta comunidade, como ser uma igreja para os militantes, como ser uma igreja para a classe alta, como ser uma igreja para a classe baixa, como ser a igreja para os tempos de hoje. E com esse pensamento surgiram várias literaturas até com contextos bíblicos e literaturas rebuscadas a esse respeito. Mas acontece que as escrituras elas não nos falam, elas não nos dizem em momento algum que quando nós chegássemos no século 21, nós precisaríamos reformar a igreja. Nós precisaríamos ser uma nova igreja, nós precisaríamos mudar os nossos costumes, nós precisaríamos mudar a tonalidade das cores, a tonalidade das nossas lâmpadas, nós precisaríamos mudar a nossa liturgia, nós precisaríamos mudar tudo, precisamos revolucionar. A Bíblia não fala disso. Pelo contrário, a Bíblia ela traz um modelo bem preciso e um modelo eficaz. E muito eficaz do que é ser igreja. É o modelo neotestamentário. Então, nós vamos começar a pensar, a partir de hoje, como ser uma igreja, como voltar a ser a igreja que Cristo instituiu. Porque Cristo deixou a sua igreja nos moldes que ele queria. A igreja começou nos moldes que ele queria. Nós poderíamos pregar hoje a partir de Atos, né? Que eles viviam em comunhão, na oração, no partir do pão, de casa em casa. Mas isso nós já vimos, nós podemos até pensar sobre isso lá na frente, mas isso nós já vimos, e nós vimos que existe um modelo de igreja. Então a questão, hoje em dia, não é como se tornar uma igreja para hoje. Não. A questão é como voltarmos a ser a igreja de Cristo. Como voltarmos a ser a igreja neotestamentária. E existem vários indícios, existem várias reflexões que vão nos ajudar no decorrer deste mês para pensarmos como que de fato nós vamos voltar a ser uma igreja conforme as diretrizes, conforme os moldes das Escrituras. E hoje o mundo ele vive uma relativização. O mundo ele é tão relativista que ficou tudo junto, misturado. Tudo se misturou. A igreja se misturou com o mundo. Então a igreja precisa apresentar resultados como uma empresa, para que as pessoas vejam que aquela igreja é uma igreja de sucesso. A igreja ela precisa ter uma fachada enorme, como uma van da vida, para que as pessoas passem e vejam o paredão, vejam o letreiro, vejam a foto daquele pregador, e assim eles percebam que aquele lugar era um lugar de sucesso. A igreja, ela precisa cativar, ela precisa ser identificada e se identificar com o mundo, para que o mundo possa dizer, nós fazemos parte disso aí. Não, certo? Jamais foi assim, jamais foi dessa forma. Mas hoje as pessoas estão perdidas, elas estão vivendo uma realidade de opções, Se nós formos pensar na palavra igreja e não no conceito igreja, não o que de fato é igreja, nós formos pensar na palavra igreja, você vai ver que essa palavra está agregada a diversas coisas que passam longe de ser igreja, certo? Ao ponto de às vezes você ver um lugar com a placa escrita igreja satânica. Como que pode existir essas duas palavras?
nesta frase, nesta expressão, tá? Sem falar dos outros diversos tipos de igrejas. Igrejas para quem tem dinheiro, só para quem tem dinheiro, igrejas só para quem é pobre, igreja para quem gosta de homem, igreja para quem gosta de mulher, e daí vai. Então, hoje em dia, as pessoas elas estão adaptando a igreja ao gosto do cliente. Mas não é a igreja que precisa ser transformada para que você faça parte dela. É você que precisa ser transformado para fazer parte da igreja. Sempre foi assim. O que foi que Jesus disse para Nicodemos? Jesus disse: você precisa ser totalmente transformado. Ele não disse para Nicodemos: o que você gosta? Deixa eu ver aqui o que você gosta. Ele não falou isso para o jovem rico. O que eu preciso para herdar? O que você gosta? Vamos ver aqui do que você gosta. Você gosta de som alto? Então, vamos colocar um som alto para lhe agradar. Você gosta de uma baladinha? Então vamos colocar um jogozinho de luz para poder lhe agradar. Não, ele não disse isso. Ele disse: você precisa ser totalmente transformado. E se você não for transformado, você não entra na igreja. Se você não for transformado, você não entra no reino de Deus. Se você não for transformado, você não vai para o céu. Não vai para o céu. Então existe um molde, existe uma regra, existem limites para que a igreja possa abraçar, possa adotar esse termo, possa se instituir como uma agência de salvação. E nós vamos começar a pensar nesses moldes, pensar nessas coisas, abrindo a nossa Bíblia em João capítulo 14. Certo? Em João, capítulo 14, versículo 6, é um texto que talvez nós não precisássemos nem ler, né? Porque é um texto muito conhecido de todos nós, é um texto muito usado por todos nós que evangelizamos, né? Que é o texto que Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E quando Jesus ele fala esse texto, Jesus ele está respondendo. Ele está dando uma resposta, certo? Ele está dando uma resposta para Tomé. Ele está dando a resposta para Tomé e para os outros apóstolos, porque ele estava no meio de uma conversa, tá? Vamos entender a conversa. Jesus está conversando com eles, e enquanto Jesus está conversando com eles, Jesus já está fazendo a predição de tudo o que vai acontecer, né? O Filho do Homem vai ter que ser entregue, vai morrer. Então Jesus estava dizendo para eles estava falando para eles sobre a morte, Jesus estava falando para eles sobre a traição futura, Jesus estava falando para eles sobre a queda, né? Inclusive até Pedro entra nessa conversa, né? Ele fala sobre a queda de Pedro, que Pedro ia negar ele. Então Jesus ele começa a mostrar para os discípulos tudo aquilo que ia acontecer e que tiraria a presença física de Jesus daquele povo, que tiraria aquele convívio gostoso que os apóstolos tinham com Jesus todos os dias, ali sentando no colo dele, comendo com ele, metendo a mão no mesmo prato. Então isso ia acabar. E quando eles pararam, e quando eles pensaram na possibilidade de viver um cristianismo sem estar olhando completamente para Cristo, eles começaram a se perder. Eles, melhor do que nós, melhor do que muita gente hoje, que tem muito mais formação do que os discípulos, eles perceberam que sem Cristo eles estavam perdidos. Eles estavam perdidos. Eles perceberam que sem o seu mestre, aquele que estava o orientando, aqueles da qual eles andavam atrás dele, vendo ele fazer, já estavam até começando a fazer como ele, eles perceberam que eles ficariam perdidos, que não ia dar certo, que ia desmoronar tudo. Que sem Cristo tudo iria desmoronar. E eles ficaram nervosos, eles ficaram como um bom cearense, ficaram aperreados. E aí Tomé, naquele nervosismo, né, dos apóstolos, um tinha que falar, Tomé vai e fala para ele. Tomé diz assim: Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai, como saber o caminho? Em outras palavras, Tomé está dizendo assim: Senhor, a gente não sabe para onde é que o Senhor vai, e agora? O que vai ser da gente? Para onde a gente vai? O que nós vamos fazer? Aí nós às vezes pensamos assim: esses apóstolos eles são muito fracos, eles não conjecturam, eles não fazem projetos. Não, é porque eles entenderam que cristianismo, eles entenderam que ser cristão é quem está totalmente dependente de Cristo.
como eles ainda não tinham vivido a presença do Espírito Santo ali, como eles ainda não tinham experimentado o Espírito Santo agindo através deles e agindo através da igreja, eles pensaram que iam ficar sozinhos. E eles sabiam melhor do que muita gente hoje, que não se faz cristianismo do jeito que eu quero. Que não se faz cristianismo do jeito que uma comunidade militante quer. Não se faz cristianismo do jeito que grupos ideológicos dentro das igrejas querem. Só se faz cristianismo de acordo com a vontade de Cristo. Eles entenderam isso, por isso que eles ficaram perdidos, por isso que Tomé disse: e agora, Senhor, para onde é que a gente vai? A gente não sabe o caminho, a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe por onde ir. Então Tomé está mostrando ali a angústia dele, Tomé está mostrando a preocupação, não somente dele, mas a preocupação dos discípulos. E aí é onde Jesus vai responder. É onde Jesus vai responder a Tomé, é onde Jesus vai dar uma resposta direta para a angústia das pessoas que estão desorientadas. Talvez você hoje veio nos visitar, porque você está nos acompanhando pela internet, porque você iniciou mais um ano, com projetos, com planos. Por mais que você escreva esses planos, por mais que você já venha planejando esses planos, você ainda se sente meio que desorientado. E você se sente desorientado porque você tentou outras vezes e com as suas forças você não conseguiu. Talvez não esse projeto, mas outros projetos. E quando se fala de espiritualidade é mais difícil ainda, você sabe muito bem do que eu estou falando. Quando você se esforça para se aproximar de Deus pelas suas próprias forças, fica bem mais difícil de desenvolver este projeto, este propósito de estar com o Senhor. E Jesus hoje ele vem falar para pessoas assim. Ele vem falar para as pessoas que acham que 2026 vai ser como 2025, derrotas, quedas. Ele vem falar para pessoas que acham que vão se esforçar, mas que vão chegar no mesmo resultado de 2025. Ele vem responder para pessoas que entendem que só se faz cristianismo com Cristo, mas que acham que estão distantes dele. Ele está falando com essas pessoas, ele vai falar com essas pessoas, ele vai responder a essas pessoas, mas ele também vai responder à igreja, respondendo a pessoas que depois que foram transformadas por Cristo, acham que agora vão viver o cristianismo do seu jeito. Pessoas que acham que ser cristão é simplesmente estar caminhando em direção ao céu. Pessoas que acham que ser cristão é simplesmente ter tido a sua vida, ter tido um momento especial com Deus em que você se convenceu, ou até mesmo que você foi realmente alcançado por uma graça que você a respondeu, pois você não poderia dar outra resposta, e aí assim você está com Cristo, você está caminhando com o Senhor, você está andando com o Senhor, e você acha que você pode andar nessa caminhada como você quiser. Você acha que pode ser o cristão do seu jeito. Porque não, mas essa história de ser cristão do jeito que o pastor diz é fanatismo. Você está certo, é fanatismo. Ser cristão do jeito que o pastor diz é errado. Viu? É errado. Se algum pastor na sua vida tentou dizer para você como você deve ser um cristão, ele está errado. Porque ele tem que dizer para você como Cristo quer que você seja um cristão. Porque você só consegue ser um cristão se for conforme a vontade de Jesus. E é isso que Jesus vai responder. Tomé disse assim: Jesus, e agora? O que eu faço? E agora? O que nós fazemos? E agora? Como nós vamos continuar isso? Aí Jesus responde para ele dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí ele começa dizendo: eu sou o caminho. Então era muito natural que os discípulos ali naquele momento ficassem perturbados. Nós às vezes ficamos assim, certo? Nós que já tivemos experiências, nós que temos constantemente experiências com o Espírito Santo, às vezes nós mesmos nos sentimos perdidos, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, sem saber como reagir, sem saber qual decisão de fato tomar. Imagina os discípulos que não tinham ali o Espírito Santo ainda atuando constantemente nas suas vidas. Então, era normal eles ficarem nervosos porque eles acabaram de receber a notícia que o mestre deles ia morrer. Eles acabaram de receber a notícia que o mestre deles ia ressuscitar. Mas, peraí, quem que naquela época, né? Imagina os apóstolos pensando, de quantas vezes na semana você escuta alguém dizer que morreu e ressuscitou?
Onde foi que você ouviu essa história de dizer que morreu e ressuscitou? E onde foi que você ouviu a pessoa dizer assim, ó, eu vou entregar a minha vida e eu vou tomar ela de volta, porque eu posso fazer isso. Aí você imagina Pedro olhando lá para Tomé, dizendo, Tomé, quem foi que falou isso aí? Tu ouviu alguém falando? Não, eu não ouvi ninguém falar isso não. E aí perguntou para o outro lá, para Filipe, e aí Filipe, quem foi que falou isso? Ah não ouvi falar não. E aí perguntou um, perguntou ao outro, eu coloquei até Filipe na roda, né? Perguntou um, perguntou ao outro, não, eu não. Também não ouvi não. Então, não é todo dia, não era todo instante que eles ouviam alguém dizer que entregava a sua própria vida e tomava de volta. Então aquilo ali era algo incerto para eles, apesar deles acreditarem, deles verem os feitos, os sinais de Cristo, era algo incerto, pois o Espírito Santo ainda não tinha atuado na vida deles, pois o Espírito Santo ainda não tinha regenerado o seu espírito, como nós vimos isso na escola bíblica dominical. O pastor vai começar a usar termos teológicos que você só vai lembrar se você estiver na escola bíblica dominical. Pois então, o Espírito Santo ainda não havia regenerado aquele espírito para que aquele espírito ouvisse o Espírito de Deus e entendesse que o Espírito de Deus estava falando a ele. Eles não entendiam, eles não acreditavam que Cristo pudesse fazer isso, apesar de Cristo já ter curado, de Cristo ter feito vários sinais. Então eles ficaram perturbados, isso era normal, certo? Quando Jesus chega para eles e diz, eu sou o caminho, ele está reforçando para eles a ideia de que ele é o Messias, de que ele é o acesso a Deus, de que é ele o acesso a Deus. E após a morte de Cristo, logo que Cristo morreu, né, nós temos aquele relato muito clássico do véu se rasgando, não de baixo para cima, e sim de cima para baixo, mostrando que agora, depois da morte de Cristo, né, depois da entrega de Cristo à morte, o véu se rasgou e nós temos livre acesso ao Pai, como nós dizemos constantemente. Então, Jesus, quando ele fala, eu sou o caminho, ele não quer dizer que para você ter a vida eterna, que para você chegar à vida eterna, se você ainda não chegou, para você viver a vida eterna, se você já chegou, você não tem que andar ao lado de Cristo. Esquece isso, você não tem que andar ao lado de Cristo. Você não tem que andar atrás de Cristo. Você não tem que andar na frente de Cristo, tendo a certeza que Cristo está andando atrás de você, lhe protegendo. Não, você tem que andar em Cristo, porque Ele é o caminho. Tudo o que você for fazer, você tem que fazer em Cristo. Você tem que caminhar conforme Cristo. Você tem que caminhar conforme os passos que Cristo te dizer. Assim você vai viver, você vai experimentar de fato, o que é ser igreja. Então, igreja, para que nós possamos ser igreja, a primeira lição é andarmos em Cristo, nossos passos sermos dados em Cristo. E não adianta uma perna ir para o lado direito e a outra perna ir para o lado esquerdo. Não dá para ser igreja não dá para ser reino nenhum, né? Jesus já deixou bem claro que o reino dividido ele não se sustenta. Nós precisamos ser unânimes. Nós temos que ter uma única palavra, um único propósito, uma única decisão, que é andar conforme a vontade de Cristo. Nós precisamos nos unir. E se você perceber que alguém está saindo de Cristo, você traz essa pessoa de volta, você puxa essa pessoa, você ora por essa pessoa, você se esforça, você dedica tempo, você se dedica a essa pessoa, porque essa pessoa ela é a sua igreja. Ela é a sua igreja. Muitas das vezes nós falamos de igreja, mas nós falamos desse prédio aqui. Não, igreja é quem está do seu lado. Igreja é você e quem está do seu lado. Certo? Isso é igreja. Para nós sermos uma igreja relevante para os dias de hoje, para nós sermos uma igreja que agrada ao Senhor, nós não precisamos estudar a nossa sociedade e entender o que a nossa sociedade quer e nos tornarmos do jeito que eles querem. Não é assim que se torna uma igreja relevante, certo? Para nós sermos uma igreja relevante, nós temos que ser uma igreja que anda em Cristo. Não é uma igreja que anda do lado de Cristo, não é uma igreja que anda atrás, é uma igreja que anda em Cristo. E quando eu falo igreja, eu falo eu e você. Nós precisamos nos ajustar, nós precisamos nos alinhar com Cristo, porque provavelmente, ou infelizmente, ou então às vezes, o que está desviando a caminhada da igreja é um peso que está bem na lateral da igreja. Você imagina aí um barco e um peso muito forte de um lado, e aí o barco começa a pender para um lado, e o que às vezes faz a igreja pender para um lado? Sou eu e você.
Às vezes você fica pensando assim, não, eu sou muito insignificante na igreja, e começa a errar. Olha para a tua vida, vê quais as consequências do teu pecado para a sua igreja. Então, ser igreja é cada um de nós pensarmos em andar em Cristo. É cada um de nós pensarmos em andar conforme a vontade do Senhor. Assim nós seremos uma igreja relevante. Assim nós seremos uma igreja que agrada ao Senhor. Porque Jesus diz, eu sou o caminho. Para nós vivermos a vida eterna que Cristo propôs para nós, nós temos que andar neste caminho. Nós temos que andar em Cristo. Os nossos passos têm que estar respaldados pelas palavras, pelos ensinamentos, pelos preceitos do nosso Senhor. E ele diz mais, ele diz, eu sou a verdade. A verdade. E verdade é algo que é incontestável. Verdade é algo que é incontestável, principalmente quando ela é falada, quando ela é dita no singular, certo? Ele usou o termo bem definido, eu sou a verdade. Então, ele é a fonte da verdade, ele é todo o princípio da verdade. Todas as verdades que existem na face da terra, se você for buscar, o princípio está em Deus, o princípio está com Deus. Então você não pode, de maneira nenhuma, acreditar em alguma coisa que não tenha o princípio em Cristo Jesus. É simples. Eu não entendo como é que as pessoas conseguem acreditar em mentiras religiosas tão fácil. Porque a Bíblia deixa bem claro. A Bíblia deixa bem claro para você, meu irmão. Você que me acompanha pela internet, você que está me visitando. Eu vou te dar uma dica. Toda vez que alguém vier com uma história religiosa para você, veja se essa história parte de Cristo. Se essa história não parte de Cristo, se essa história não está de acordo com o que Cristo ensinou, não dá ouvidos. É simples assim. Mas às vezes as pessoas elas pegam coisas e aí elas se impressionam. Nossa, rapaz, o mar lá na beira-mar ficou vermelho, é o fim dos tempos. E aí as pessoas saem estudando o que é o mar vermelho. E aí procuram às vezes em que a Bíblia usa a palavra vermelho. E aí faz ali elabora todo um discurso. E acredita que de fato o mundo vai acabar porque a beira-mar ficou vermelho. Aí alguém chega para você e diz assim, meu querido, Jesus deixou bem claro que nós não sabemos e nem nos importa saber quando é o final dos tempos, que há algo muito mais importante do que isso, é você ir pregar o evangelho em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Às vezes esse irmãozinho que acreditou nessa verdade, ele chega para alguém que precisa ouvir falar de Cristo. Ele chega para alguém que precisa reconhecer o seu estado pecaminoso, como nós vimos hoje, quando nós estávamos estudando o pecado na escola bíblica. Alguém que precisa reconhecer a sua miséria, e reconhecendo a sua miséria, reconheça o amor de Deus, e se entregue a esse amor. Mas o camarada chega falando de um mar que ficou vermelho. O camarada chega falando de um tsunami. O camarada chega falando de um terremoto. E o camarada chega falando que é a mão de Deus que está pesando sobre o mundo. Não é assim, certo? Isso não é um discurso de crente, isso não é um discurso de igreja. Para nós falarmos como a igreja de fato tem que falar, para nós pregarmos como de fato a igreja tem que pregar, tudo o que você falar tem que estar de acordo com o que Cristo ensinou. Tudo o que você falar, ou parte de Cristo, ou está de acordo com Cristo, porque Ele é a verdade absoluta, porque Ele é Deus. Cristo é Deus, então Cristo é verdade absoluta. Se nós queremos ser uma igreja que agrada ao nosso Senhor, nós precisamos parar de difundir nas redes sociais. E eu estou falando nós individualmente, certo? Eu vou até tirar o nós. Se você quer fazer parte de uma igreja, se você quer ser um cristão que agrada ao Senhor, você tem que parar de divulgar coisas que não têm a ver com Cristo e que não partem de Cristo, porque isso aí é mentira, isso aí é engano. Isso aí é um desserviço ao evangelho. Mas é porque um monte de gente postou. Sim, tem um monte de gente fazendo desserviço ao evangelho. Você vai fazer também? Você que foi eleito, regenerado, chamado, transformado por Cristo, você vai fazer o desserviço ao evangelho junto com um monte de outras pessoas? Não, você tem que fazer diferente, você tem que fazer diferença. Nós às vezes dizemos que a rede social é um mal. Não, a rede social ela é mal usada. Certo?
Ela é mal usada. Eu estava falando com um missionário, certo? Que a gente faz tempo que a gente não se fala, e aí ele se destacou porque ele chegou, se não me engano, foi a 1 milhão de seguidores, se não me engano foi isso. E aí a gente estava conversando, eu estava falando para ele sobre essa questão da quantidade de seguidores, e tudo, a gente estava falando de rede social, e aí ele estava dizendo assim: pastor, eu gosto desses números, por quê? Porque quando eu posto um versículo bíblico, eu estou falando, eu estou anunciando, eu estou proclamando aquele versículo para, não sei quanto, foi 500 mil, acho que foi 500 mil. Eu estou proclamando esse versículo bíblico para 500 mil pessoas ao mesmo tempo. Imagina, pastor, se eu fosse entregar um folheto com esse versículo para 500 mil pessoas. Imagina se eu fosse parar para ler esse versículo para 500 mil pessoas. Mas com um clique eu mando esse versículo para 500 mil pessoas. Então isso é rede social. Agora o cristão, ele não faz isso. O cristão, ele prefere publicar um carro que passou por cima de uma moto e aí sai espalhando para todo mundo. E aí uma mulher que apareceu com um short curto, e aí o cristão espalha para todo mundo. E aí um passarinho que morreu e a pessoa que estava morta e ressuscitou, ou então um passarinho bonito lá namorando com outro passarinho, numa natureza muito bonita, o cristão pega aquilo ali e passa para todo mundo. Mas ele não escreve um versículo bíblico, ele não escreve uma mensagem bíblica, ele não escreve uma experiência. Se de fato ele está tendo as experiências com o Senhor, ele não escreve. Ele não escreve. Gente, estou passando aqui para compartilhar para vocês o quanto meu coração está leve hoje, porque eu falei com o Senhor, eu orei com o Senhor, eu estava passando por um problema, não vou dizer para vocês qual é o problema, mas era um problema que estava me perturbando, e Deus mostrou para mim o quanto Ele era gracioso, o quanto Ele era amoroso. O cristão não faz isso, certo? Ele não usa as redes sociais para divulgar a verdade. Ele não serve a verdade nas redes sociais. Essa é a verdade, certo? Ele prefere absolver a mentira. Ele prefere absolver aquilo que de fato ele não deveria absolver. Ele prefere consumir isso. Tá? E eu nem estou falando daqueles que curtem, né? Porque tem cristãos que curtem coisas que são, me perdoe os nossos amigos, mas cristãos que curtem coisas que são católicas, cristãos que curtem frases e pensamentos muito bonitos, porque eles são especialistas nisso, pensamentos espíritas, cristão que curtem lições aí dos mormons, dos testemunhos de Jeová, cristão que curtem coisas mundanas mesmo, às vezes um festejozinho ali. Mas é porque isso é cultura, isso. Meu irmão, você foi chamado para andar contra a cultura, você foi chamado para andar na contramão do mundo. É por isso que o mundo não gosta de você, porque você não corrobora com a cultura pecaminosa do mundo, porque você não corrobora com os costumes pecaminosos do mundo. Por isso que o mundo não suporta a igreja, porque a igreja, ela fala a verdade. E o mundo não gosta de ouvir a verdade. Então, se você quer fazer parte do povo de Deus, que serve ao Senhor e que agrada ao Senhor, se você quer trabalhar para que a sua igreja volte a ser uma igreja neotestamentária, além de você andar em Cristo, você precisa falar a verdade. Você precisa viver a verdade. Você precisa divulgar a verdade. Divulgar a verdade. Então divulga a verdade, fala a verdade, anuncia a verdade, porque Cristo, Ele é a verdade e a verdade plena. Nele não tem engano algum. Então, sendo Ele a verdade, nós podemos trilhar sem medo algum pelo caminho correto, pelo caminho que Ele nos disser. Sem sombra de dúvida, você pode, crendo nessa verdade, caminhar no caminho que de fato vai te levar para o céu. Você hoje pode estar parando e pensando junto comigo e percebendo o quanto você foi enganado até hoje. Você que nos acompanha, você que está conosco, você pode pensar assim: como eu fui enganada até hoje? Como eu fui enganado até hoje? Ninguém nunca me falou que Cristo é a fonte única da verdade. Eu falava com um rapazinho esses dias e ele estava dizendo assim: a igreja de Cristo, ela tem 3 pilares. 3 pilares. O senhor sabe, pastor, quais são os 3 pilares da igreja de Cristo? Aí eu disse assim: você quer que eu diga os pilares que você acredita? Eu vou dizer para você, só para mostrar que eu sei, certo? Você vai me dizer que a igreja tem como pilar a palavra de Deus, mas você vai dizer que para que a palavra de Deus se mantenha de pé,
a igreja tem como pilar o sacerdócio. E para que o sacerdote mantenha a palavra de Deus de pé, ele usufrui da cultura, da tradição. O pastor entende das coisas. Mas deixa eu te mostrar um versículo. Eu mostrei um versículo para ele, mostrando que o único pilar da igreja é a verdade. O que mantém a igreja de pé é a verdade. O que faz a igreja caminhar é a verdade. O que conduz a igreja é a verdade. O que leva a igreja à vitória é a verdade. E a igreja deve pregar essa verdade, deve acreditar, deve viver e deve pregar essa verdade. E a verdade está contida nas Sagradas Escrituras. Não são os pastores que mantêm a igreja. Não existe sacerdote nenhum e nunca existiu e nunca vai existir um sacerdote que seja o responsável por manter a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é mantida pelo Senhor Jesus. É o Senhor Jesus que mantém esta verdade inabalável até hoje. E não existe tradição alguma que seja usada para fazer com que essa verdade não seja destruída. Pelo contrário, as tradições do mundo, as tradições mundanas, muitas delas vão de encontro a essa verdade. E terminando a resposta, Jesus diz, eu sou a vida. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a vida é a bênção maior de Deus para cada um de nós. A bênção maior criada de Deus para cada um de nós. Deus criou a vida e nos pôs ali para nós vivermos, mas não para nós vivermos de qualquer jeito, para nós vivermos conforme a vontade do Senhor. Quando Jesus diz que Ele é a vida, Ele está deixando bem claro que Ele é a fonte desta vida. E com certeza Ele está falando ali de eternidade, Ele está falando de entrega. Se você pegar o contexto todo de João ali, Ele está falando de entregar a vida, de se sacrificar para garantir a vida eterna para aqueles que são teus e tudo. E Ele fala de vida eterna, e Ele diz, eu sou a vida eterna. Então Jesus é a fonte da vida eterna. Você nunca vai conseguir vida eterna em tradição nenhuma. Você nunca vai conseguir a vida eterna com a pedra na cabeça subindo o morro. Você nunca vai conseguir a vida eterna se agarrando com um pedaço de gesso. Você nunca vai conseguir a vida eterna rasgando o seu joelho nos calçamentos dos morros daí pelas cidades. Você nunca vai conseguir a vida eterna aí. Você nunca vai conseguir a vida eterna usando um cordão, medalhinha na frente e medalhinha atrás. Não! A vida eterna ela está apenas em uma pessoa. A vida eterna está em Jesus Cristo. A vida eterna está em Jesus Cristo. Só Ele pode dar a vida eterna, porque Ele é a fonte desta vida eterna. Ele é a fonte. E Ele sendo a fonte, Ele decidiu pela sua soberania que não teria um outro meio. E é justamente essa decisão, certo? Essa decisão que Ele externa para a gente. João, capítulo, não precisa a gente ir para lá não, mas João 15:5 diz assim, eu sou a videira, vós sois os ramos, quem permanece em mim e eu neles, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podem fazer, sem Cristo, igreja, nada você pode fazer. Minha irmã, sem Cristo, nada você pode fazer. Meu irmão, sem Cristo, nada você pode fazer. Pastor, eu consigo. Nada você consegue fazer de modo que agrade a Deus. Para ficar mais claro para você. Sem Cristo, você não vai fazer nada. Pastor, mas eu crio os meus filhos. Você não sabe o quanto eu me esforço, porque eu aprendi do meu pai, e eu li um livro de psicologia infantil, e eu li um outro livro que fala sobre o treinamento de crianças. Sem Cristo, você nunca vai ser um pai que agrada a Deus. Sem Cristo, você nunca vai ser uma mãe que agrada a Deus. Sem Cristo, você jamais será um filho que agrada a Deus. Porque sem Cristo, nada você pode fazer para agradar a Ele. Por isso que Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E sendo eu a fonte da vida eterna, eu decidi que ninguém vai ao Pai a não ser por mim, certo? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então é bem claro. Eu não sei o que precisa para você entender que, para você que ainda não entregou a sua vida para Cristo, o que precisa você entender que você precisa colocar a sua vida nas mãos desse Senhor.
Porque se eu pedisse para levantar, levanta a mão quem quer ir para o inferno. E é claro que ninguém vai levantar a mão. Ninguém quer ir para o inferno, certo? Levanta a mão quem quer ir para o céu. Muitas pessoas vão levantar a mão, certo? Como que eu faço para ir para o céu? Cristo. Qual o caminho para ir para o céu? Cristo. No que eu devo acreditar para ir para o céu? Cristo. A quem que eu devo me entregar para ir para o céu? Cristo. Com quem eu devo viver para ir para o céu? Cristo. Cristo e Cristo. Não existe tradição, não existe promessa, não existe qualquer outra pessoa, por mais boas que essas pessoas foram e que estão, algumas delas estão esperando para estar com Cristo, outras se perderam nas suas crenças e também vão ter um triste fim, mas não existe ninguém que possa levar você até o Pai, senão Cristo. Não existe ninguém que possa levar você para o céu. Não existe ninguém que possa te dar a vida eterna, a não ser Cristo. Ah, mas isso aí é conversa de pastor, isso aí é conversa da igreja. É porque... Não. Foi Cristo que decidiu isso. É Cristo, foi o Senhor. A Santíssima Trindade é uma decisão divina. É uma decisão divina, certo? Ninguém. Então você quer a vida eterna? Você quer ir para o céu? É através de Cristo. E igreja? Você quer ser uma igreja que agrade ao Senhor? Então você precisa caminhar em Cristo. Você precisa acreditar em Cristo. E você precisa viver Cristo na sua vida. Meu irmão, esse versículo ele tem que ser lido por você todos os dias da sua vida. Todos os dias desse ano. Porque você precisa saber que os seus passos devem ser em Cristo, né? Deve ser em Cristo. Nós estamos aí no dia 4, é muito provável que muitos já cometeram vários e vários pecados. Quais os passos nesses 4 dias que você deu sem consultar a Cristo? Quais as decisões em 4 dias que você já tomou sem ver se de fato essa decisão agrada ao Senhor? Quais as palavras que você proferiu para determinadas pessoas em determinadas circunstâncias que você as proferiu sem pensar se de fato elas agradam ao Senhor? Ah, pastor, mas aí agora tudo que eu for fazer eu tenho que pensar se eu vou agradar a Cristo. O nome disso se chama temor do Senhor. Temor do Senhor. E Paulo deixou bem claro que eles são condenados porque lhes falta o temor do Senhor. Não pode faltar o temor do Senhor na igreja. Eu quero ser uma igreja neotestamentária, eu quero ser uma igreja que agrada a Cristo. Então eu preciso caminhar em Cristo, eu preciso acreditar em Cristo e eu preciso viver Cristo na minha vida, porque Jesus é o único caminho que verdadeiramente leva à vida eterna. Jesus é o único caminho que verdadeiramente leva à vida eterna. Se você, igreja, quer caminhar de maneira correta para a vida eterna, é com Cristo. Cristo é o único caminho que verdadeiramente leva à vida eterna. Você acredita nisso? Você crê nisso? Certo? Você crê? O reino de Deus ele está precisando de pessoas que creiam nisso. O reino de Deus está precisando de pessoas que caminhem em Cristo. O reino de Deus está precisando de pessoas que acreditem em Cristo. O reino de Deus está precisando de pessoas que vivam Cristo. O mundo está precisando de pessoas como você. A sua família provavelmente está precisando de que você creia, de que você caminhe em Cristo, você creia em Cristo e que você viva Cristo. Os seus amigos estão precisando que você creia, que você caminhe e que você viva Cristo. Que você viva Cristo, certo? Você precisa crer, você precisa acreditar nessa verdade. Mas acreditar fielmente, acreditar piamente nessa verdade. E eu acredito que se Deus trouxe você até aqui, porque você não veio aqui porque quis, né? Você acha que veio aqui porque quis, bobinho. Ninguém vem ao Pai, ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. Então, Deus trouxe você até aqui para que você ouvisse isso. Deus trouxe você até aqui hoje para que você ouvisse que o mundo precisa de você. Mas ele não precisa do seu egoísmo, ele não precisa do seu egocentrismo, ele não precisa do sentimento de autocapacidade sua, não. O mundo precisa que você caminhe em Cristo. O mundo precisa que você acredite em Cristo. O mundo precisa que você pregue esta verdade, que você viva essa verdade. O mundo precisa disso.
Cristo reuniu você para que você pense nisso hoje. Croatá precisa que a primeira igreja batista se torne uma igreja neotestamentária, que a primeira igreja batista volte aos princípios, que a primeira igreja batista volte a ser uma igreja que de fato agrada ao Senhor caminhando em Cristo, agrada ao Senhor acreditando e pregando a verdade, agrada ao Senhor vivendo a sua vida dia após dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, vivendo Cristo, não vivendo Cristo 2 horas na igreja, vivendo Cristo em todos os instantes da sua vida. Como que você tem vivido? Você tem alinhado a sua vida a Cristo? Você tem ajustado a sua vida à vontade do Senhor? O mundo precisa disso. Pessoas que você ama precisam que a sua vida esteja alinhada à vontade do Senhor. Alinhada à vontade do Senhor. E se você ainda não creu, se você ainda não crer nisso, você precisa crer nisso. Você precisa crer nisso. Então nós vamos orar nesse instante. Eu quero que você feche os seus olhos. E você baixe a sua cabeça. E nesse instante eu quero orar por você. Tá? E orando por você, eu vou fazer a oração com 2 objetivos. O primeiro objetivo da minha oração vai ser você, meu irmão e minha irmã, serva do Senhor, que já foi chamada, que já foi devidamente restaurada, perfeitamente, né? Devidamente não, porque foi o Senhor que restaurou, perfeitamente restaurada pelo Senhor. Depois desta restauração você recebeu o chamado, envolvido por uma graça maravilhosa, e você disse sim a este Senhor, e hoje você está aqui para caminhar Cristo. Você está aqui para acreditar e pregar a verdade que está em Cristo. E você está aqui para viver Cristo todos os dias da sua vida. Mas também eu vou orar por você, meu irmão, meu amigo, minha amiga, que nos acompanham pela internet, ou então que nos visitam esta noite, que ainda não vive, que ainda não caminha nesses caminhos, que ainda não caminha com Cristo, que ainda não caminha em Cristo, que ainda não acredita de fato na verdade, que ainda não vive essa verdade e muito menos prega essa verdade. E você que ainda precisa ter a sua vida colocada nas mãos deste Senhor. Você que por um motivo ou por outro se sentiu perdido, você que por um motivo ou por outro sentiu que precisa desse Cristo, entendeu a sua situação, entendeu o seu estado e está aqui esta noite. É por vocês que eu vou orar nesse instante. Vamos orar. De olhos fechados e cabeça baixa. Querido Deus, Pai amado, bondoso Senhor. Primeiro, Pai, eu quero te pedir pelas pessoas que aqui estão, que ainda não entregaram a sua vida ao Senhor. Pessoas que aqui estão, não que não colocaram o nome no hall de membros dessa igreja. Pessoas que aqui estão que ainda não confiam no Senhor, porque se confiassem, já teriam entregue a vida totalmente nas tuas mãos. Senhor, não sei quais as forças impedem essa vida de se render ao Senhor. Não sei quais investidas culturais, quais investidas religiosas, quais investidas populares e muito menos quais investidas malignas estão sobre a vida desta pessoa que hoje precisa dobrar os joelhos diante do Senhor. Mas uma coisa eu sei, o Senhor é maior que tudo isso. O Senhor é mais poderoso do que qualquer poder. O Senhor é soberano. E falando com um Deus que é soberano, falando com um Deus que derrama sobre nós uma graça irresistível, Deus, estende a tua mão sobre estas pessoas. Deus, toca corações esta noite que precisam ser completamente transformados pelo Senhor. Toca corações esta noite que até hoje acreditaram em mentiras, que até hoje vivem em tradições, que até hoje estão rendidos a culturas que vieram do nada e levam ao nada. Deus, toca esses corações, transforma, Deus, em proporção ilimitada. Se alguém nos acompanha pela internet, se alguém nos escuta, nos assiste nesse instante, toca este coração também, Senhor. O Senhor é um Senhor que transforma. Nós pregamos que Jesus transforma, nós cremos que Jesus transforma, porque esta é a verdade. Esta igreja é uma igreja que se esforça para pregar a verdade, Deus. Senhor, que a tua verdade possa convencer corações esta noite,
que o teu poder possa transformar estes corações essa noite e que vidas possam render-se ao Senhor nesse instante. Que as pessoas possam entender que não dá para seguir sem Cristo. Que as pessoas possam ter o mesmo sentimento dos apóstolos. Sem Cristo nós não conseguiremos. Sem Cristo nós não sabemos para onde vamos. Sem Cristo nós temos até uma ideia, mas na metade do caminho nós nos perdemos. Que essas pessoas entendam que elas precisam urgentemente de Cristo, que elas precisam urgentemente acreditar nestas palavras do Senhor, que Ele é o caminho ao qual elas precisam trilhar, a verdade que elas precisam acreditar e a vida que elas precisam viver. Abençoa, Deus, e que o Teu Espírito Santo milite nesse instante. Vou orar pelos irmãos, mas que o Teu Espírito Santo milite nesse instante nos corações que aqui estão e precisam se dobrar diante do Senhor. Milita, Espírito Santo, quebra correntes, quebra barreiras, quebra tudo, destrói tudo o que precisar ser destruído para que o Senhor possa chegar no mais íntimo desses corações e transformar estas vidas. E eu te peço também, Deus, pelos irmãos, membros dessa igreja, ou irmãos que não são membros dessa igreja, mas que já foram alcançados pelo Senhor, regenerados pelo Senhor, transformados pelo Senhor, para caminhar em Cristo, para pregar Cristo e para viver Cristo. Deus, o diabo anda ao nosso derredor tentando nos enganar, e muitos dos teus servos são enganados por eles, achando que podem viver do jeito que querem, achando que podem viver nos seus moldes, achando que podem viver de acordo com as suas impressões, com o seu miserável intelecto humano. Deus, transforma isso, transforma esses pensamentos, transforma essas atitudes, transforma estas ações, transforma este egocentrismo. Tira isto, tira estes pensamentos antropocêntricos da vida destas pessoas e faça com que eles passem a pensar cristocentricamente. Deus, oh Pai, que Cristo seja o centro, que Cristo esteja no centro de cada família que aqui está representada, que Cristo esteja no centro de cada plano de vida profissional, afetiva, emocional que aqui estão representados, Pai, cada um com as suas debilitações, com as suas fraquezas, com as suas fortalezas, mas que Cristo esteja no centro de cada coração dos teus servos aqui. Que o Senhor ocupe a primazia na vida dos membros da primeira igreja batista em Croatá, para que o Senhor seja primazia na primeira igreja batista em Croatá, para que nós possamos retornar aos princípios, e retornando aos princípios nós possamos ser uma igreja que agrada ao Senhor. Deus, que a gente não se envolva com esses pensamentos de ser uma igreja nova. Não, Senhor, nós queremos ser a tua igreja, do teu jeito, nos teus moldes, de acordo com os teus princípios e as tuas vontades. Oh Deus, nos ensina cada vez mais, nos transforma cada vez mais, nos usa cada vez mais, nos esvazia de nós mesmos, Deus. Esvazia cada um de nós mesmos. Esvazia os irmãos deles mesmos. Muitos irmãos podem estar vivendo o mal chamado eu. Muitos irmãos podem estar sendo atrapalhados por si mesmos de servir ao Senhor. Esvazia cada membro dessa igreja dele mesmo e preenche com o teu Espírito Santo, preenche com o teu amor, preenche com as prioridades do alto, que nós possamos buscar e praticar as coisas do alto. Oh Deus amado, transforma. Jesus, transforma, continua transformando aqueles que já foram transformados e transforma aqueles que ainda não passaram por essa transformação, mas que todos nós tenhamos uma verdade inquestionável, que todos nós tenhamos uma verdade inabalável, que Jesus Cristo é o único caminho que verdadeiramente nos leva à vida eterna. Que essa verdade esteja na nossa mente, no nosso coração e principalmente nos nossos lábios. Assim nós te pedimos, Pai,
Pedimos agradecidos pela Tua palavra. Pedimos agradecidos, Deus, pelo tema, pela proposta para a nossa igreja. Nos ensina, Senhor. Nos leva, nos conduz a sermos uma igreja conforme os moldes que o Senhor determinou para a Tua igreja. Isso nós te pedimos e te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém.